Você já entendeu quem você é, já sabe o que você quer e aprendeu até como se posicionar. Agora esse episódio é para você que tem tudo isso, mas ainda se sente sobrecarregada, ansiosa, desorganizada e não sabe como colocar em prática tudo que você construiu. Se você se identificou, esse episódio é para você. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Inteira Podcast. Me chamo Jéssica Rodrigues, estou como sempre com a minha amiga e parceira de bancada, Letícia Nobre. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar como ser produtivo e menos ansioso. Esse é o último episódio da nossa série, O Essencial sobre Carreira. E a gente trouxe uma convidada excepcional para falar sobre esse tema, com muita bagagem, muita coisa pra gente aprender. Então, se você acompanhou o episódio 1, o episódio 2, esse é pra fechar com chave de ouro. Antes da gente apresentar, porque eu sei que vocês amam essa convidada, a terceira vez que ela participa aqui do Por Inteira Podcast, a gente vai rodar o vídeo do nosso patrocinador. É uma loja com roupas de desapegos impecáveis, com curadoria de moda, que você pode ter acesso através do site, Instagram e WhatsApp, além do atendimento presencial, que é uma experiência à parte. Sigam @Boutique Desapego delas e em qualquer canal informe cupom Por Inteira 10, que você ganhará na hora 10% de desconto. Recebemos aqui com muito orgulho a Tati Pacheco. Eu falo Tati porque já é íntima, né? Sim. Tati Pacheco, publicitária e terapeuta holística renascedora. A Tati une autoconhecimento, espiritualidade e rotina para ajudar as pessoas a encontrarem leveza, propósito na execução, sendo mais produtivas sem cair na ansiedade. Tati, seja muito bem-vinda novamente! Muito obrigada, gente! Que recepção maravilhosa, né? Estar aqui com vocês novamente é sempre muito fantástico, sempre muito gostoso, sempre vocês recebem a gente muito com muita... fica tudo bem quentinho aqui, né? Assim, é gostoso. Um aconchego do lar, né? Um super aconchego. É isso mesmo. Eu falo que é um privilégio a gente poder escolher as pessoas que vão sentar aqui, sabe? Pra bater esse papo. A gente sabe o quanto vocês, convidados, têm bagagem e conteúdo pra contribuir. Que maravilha. Estou aqui para e contribuir. Hoje encerraremos com chave de ouro essa série. Você foi a pessoa escolhida pra fechar. Exatamente. Olha aqui. Meu Deus. Olha que resposta. Ela fala, não cria expectativa. Eu estou sentindo uma responsa muito grande, mas vamos lá que eu dou conta. Acho que eu dou conta. Esse assunto... Daremos, né? Daremos. E você vai ver com toda a tua bagagem. E esse assunto é um assunto muito pedido. Porque parece simples falar sobre produtividade. Sim. Mas na prática não é assim. Não. E eu acho que antes da gente, né, se aprofundar nesse tema, é legal a gente entender o que é produtividade. E a gente quer saber de você, primeiro, na sua opinião, na tua visão, o que é produtividade? Bom, bem básico, né? Um conceito bem assim, vamos ser bem taxativo. Investimento de tempo mais a colheita de resultados. Né? Nada mais do que isso. Ponto. Isso é belo resumo. O primeiro conceito aí de produtividade. Né? Eu acho que é isso, né? Você também saber para onde ir, saber o que fazer. Não adianta querer se enfiar em um monte de atividades, né? Você tem que saber exatamente o que fazer para chegar no objetivo que você determina, né? Sim. E também tem uma situação, Tati, que é quando a gente entende o que a gente tem que fazer. Tudo bem, a gente começa a listar um monte de tarefas, só que chega num determinado momento, você acaba travando, sabe? Ou talvez por falta de motivação. Por que você acha que isso muitas vezes acontece? O que você acha que a pessoa poderia fazer para sair desse lugar de, sabe, de estar travada e conseguir botar em ação o que ela se propôs? Bom, assim, primeira coisa da produtividade, eu acredito que seja a clareza, né? A clareza o foco, né? A clareza, eu acho que é a clareza do que ela quer, da onde ela quer chegar. Né? Porque isso acaba sendo assim
divisor de águas, né? Entende? Então, assim, para você ser produtivo, você tem que saber, ou tem que ter claro o seu foco, o seu objetivo, aonde você quer chegar realmente, de fato, né? Entender também que a gente não pode se cobrar tanto ao ponto de achar que tem que ser perfeccionista, né? De que achar que não pode errar, de ter medo do julgamento, sabe? Boa. Porque eu vejo as pessoas hoje não colocando as coisas em prática, né? Não, elas sabem, elas têm bastante conhecimento, mas elas não colocam, né? elas travam aí. Aí que elas travam. E você né? acha que isso acontece por causa do perfeccionismo, muitas vezes, né? Por causa do perfeccionismo, sim. Porque é aquela história. Eu sei, mas eu não sei o suficiente para colocar, Quem nunca? para fazer, para pra mim, colocar é o em maior prática. vilão. É um vilão. É o maior vilão. É. E às vezes, lembra quando o perfeccionismo era colocado como qualidade? E não é? É o pior Não é, gente, não é. Eu vejo, assim, as pessoas... Quem mais fica querendo fazer tudo perfeito... Tem aquela frase, né? O feito é melhor que o perfeito. Nossa, acho que eu vi isso Então- num livro, não sei se do Charlie Munger, que... Não foi no livro do Charlie Munger, não lembro agora, mas fala sobre isso, né? Que as pessoas que tiveram mais sucesso, fizeram uma análise das pessoas com mais sucesso, e a diferença delas para aquelas que não tiveram é realmente o tempo entre a ideia e a execução. Então, muitas vezes a gente fica, né, no planejamento, a gente falou sobre isso, e o intervalo entre colocar em prática é muito Grande, né? é muito grande para quem procrastina demais ou fica ali rodando no mesmo ciclo, né? Sabe o que foi interessante? Falou que a mulher tem mais característica desse intervalo ser maior do que o homem. O homem é mais ousado e mais corajoso. Porque a mulher tem um monte de coisas, né? Tem essa cobrança também. Tem essa cobrança da sociedade, essa né? cobrança. A mulher tem... E o homem é mais o provedor, né? Acaba sendo dentro da sociedade. Como se a Hoje- única responsabilidade dele fosse isso, né? Então, e a exato. mulher hoje outras a gente sabe que a mulher tá desbravando todo esse, né, já não é mais só a dona de casa, a mãe, né, já tá indo também para o mercado de trabalho, já trabalha, já tem os seus outros afazeres, né. Mas, então, e aí os papéis da mulher são muitos, né? São vários. Ela abre várias caixas, aí se perde, né? E E aí quer ser se perfeita perde. em E quer todas ser as perfeita em tudo. caixas. E quer ser perfeita em tudo, quer ser Mulher Maravilha. Essa autocobrança, né? Quer ser Mulher Paralisa. Maravilha. Ô, Tati, pensando assim, né? Nós viemos de 2 episódios, onde o primeiro a gente trouxe clareza sobre o rumo profissional, como encontrar o rumo profissional. No segundo, como colocar essa voz no mundo e se posicionar. E pensando nessa pessoa que ela já tem tudo isso e agora ela precisa colocar em prática, né? Sem que isso gere ansiedade, mas que gere resultado e ela consiga executar. O que você acredita que é primordial para a pessoa que tá nesse momento? A clareza que foi... Eu acho que a clareza, ela passou por todos. Todo mundo tem a uma de clareza aqui. Consegue, né? Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês agora de alguns conceitos sobre tempo, né? Então, assim, para chegar onde eu quero chegar, tá? O tempo, o tempo do relógio, né? Esse que a gente conhece, convencional, ele é o Cronos, né? Que é na mitologia grega, você tem aí um conceito, né, de que Cronos é o tempo convencional ali do relógio e tal, né?
foi, né, o deus do tempo do relógio convencional, tá? Só que para se chegar no Olimpo, né, que eles na mitologia tem todo um significado, o Olimpo o que é? É o paraíso. Então, para você chegar a esse estado de paraíso, você tem que eternizar o momento, né? Sabe? É como se você alcançasse, vencesse o tempo através de uma fresta de eternidade, sabe? Mais ou menos assim. Então, assim, ou seja, o que significa tudo isso? Eu acho bonito esse conceito porque nada mais é do que o estado de presença, né? Então, assim, você se manter presente naquilo que você faz, naquilo que você está focado ali naquele momento, é de extrema importância para o produtivo, para ser produtivo. Amei. Eu concordo muito com amei. isso, porque você foi falando e eu fui tentando trazer para minha rotina. E eu percebo que eu fiz um movimento de só focar naquele dia, só no próximo dia. Então eu tenho clareza de onde eu quero chegar, mas quais são os principais executáveis do dia? E eu determinei poucas coisas ali, poucos itens, e eliminei as distrações, que eu acho que é isso que faz a gente não estar presente. É o quanto a gente deixa a distração, né, tomar conta daquele momento produtivo que a gente precisa estar ali executando. E é exatamente isso. Eu acho que a gente poderia resumir o episódio inteiro nisso. Incrível. E na vida. A presença. A presença. E a gente se vê nesse lugar muitas vezes, mas acho que em tudo, não só na produtividade e no lado profissional, né? Acho que tudo que a gente vai fazer, quando a gente tá presente, a gente sente com mais força, a gente consegue criar memórias desse jeito. E não você estar num lugar pensando no outro problema e como você vai solucionar aquilo e pensando no passado que te gera angústia. Então, o estado presente eu acho que é uma regra da vida. É uma regra da vida. E um exemplo, né? Quantas vezes vocês já treinaram querendo fazer outra coisa? Mexendo no celular ou lendo um livro, ouvindo um podcast. Eu fiz isso uma vez. Você não tá presente. Não tá focado, né? O resultado não vem. Não porque vem. A musculação você tem que estar presente e concentrada. E quando eu comecei a fazer isso, o Júnior viu, ele falou assim, o que você tá ouvindo? Eu falei assim, podcast. Ele falou, não acredito. E é isso, porque você quer ser produtiva, mas no fim você não tá trazendo excelência no treino e nem prestando atenção direito no Eu treino. acho que é aquela crença muito. também de que ser produtiva é fazer muito. É. E não é fazer poucas coisas com foco, né? Com presença. Isso. Bem A feito. maturidade traz pra gente um conceito assim, né? O fazer melhor, no caso, com mais qualidade e com menos quantidade, né? Eu acho que a maturidade traz isso. Sim. Né? Perfeito. Então, mas por outro lado, tem essa história, essa conversa de que é melhor o feito do que o perfeito, entendeu? Então é uma contrapartida aí, sabe? Que são duas vertentes, né? Uma diz que você precisa fazer. Mas eu acho que isso precisa se mantém. ser assim, você precisa fazer com qualidade, né? E não olhar a quantidade. E a outra vertente, eu acho que diz muito sobre eu vou fazer, ainda que não saia perfeito. Sim. Mas eu acho que os dois caminhos são corretos, mas em lugares específicos. Então, para você se tornar bom, você tem que fazer com repetição. E aí, isso não tira o peso de você estar presente neste momento que você está executando. Porque a gente falou muito sobre isso no outro episódio, que a sua primeira vez de qualquer coisa vai ser péssima. Você vai sentir vergonha depois. Só que você precisa fazer para você chegar na excelência. Então, acho que esse lugar é natural para todo mundo, né? Eu acho que o fazer pouco é para você fazer com mais presença e com menos ansiedade, na verdade. Exato. Sim. Porque querer abraçar tudo é fazer meia boca tudo. E aprender a dizer não, né? Isso é uma das coisas que eu mais aprendi, assim. Sim. Se eu quero chegar num objetivo,
mas não vai dar pra ter tudo. Então, o que vai ser prioridade? Exato. Né? E aí, eu acho que também deixar espaços na agenda, isso eu não faço, tá? Tô só aqui falando no conceito e do que eu acho que deveria ser. Mas eu percebi isso, assim, de seria importante um dia com mais espaços na agenda pra reavaliar tudo, porque senão a gente tá o tempo inteiro fazendo muita coisa sem... E produtividade, eu acho que é isso, né? Você fazer com mais presença no menor tempo possível. No menor tempo. E avaliar se o que você fez por determinado tempo teve resultado. E se não teve, você só vai entender como mudar a rota se você parar para fazer essa análise. Sim. Nós falamos até em outros episódios sobre perda de tempo, perda de vida, né? Muito mais que perda de tempo é a perda de vida, né? Porque quando você parte... Você sabe que é interessante a gente pegar a morte como conselheira. Forte, hein? É bem forte. Nossa. Isso. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se te derem hoje 6 meses de vida, né? Será que você vai continuar vivendo nessa mecanicidade? Né? Nessa coisa assim, de ligar o piloto automático e pronto, né? Ou será que você vai querer ter vontade de fazer tudo aquilo que você não fez, né? Então eu acho que essa é uma pergunta muito crucial, né? Para a gente sentir realmente o quanto de fato a gente está perdendo vida. Né? E até eu trouxe um conto aqui, se vocês me permitirem contar. É o conto do viajante, né? Então ele é uma pessoa que viaja, ele vai muito assim, faz algumas viagens pela China, por cidades da China, principalmente. E tem um lugar que ele... Na verdade, o que ele quer com essas viagens, né? O que de primeiro... em primeiro lugar, ele observa. Ele vai nos cemitérios dessas cidades, e observa as lápides, né? Ele tem esse hábito, né? De ir nessas cidadezinhas e observar as lápides das pessoas. E numa dessas cidades... ele se depara com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim. E aí ele começa a se perguntar, né? Meu Deus, mas o que é isso? Porque em outras lápides eu não vi nada disso, né? E aí ele vai procurar saber o motivo, né? O que leva aquelas lápides estarem com esse tempo, né? Com esse período de tempo. E aí é explicado para ele que é o tempo de vida, de vida real mesmo, o que a pessoa conseguiu viver de fato na vida dela. Na vida dela. Que forte. Que aqui nessa cidade, né? O sábio explica para ele, a gente considera esse tempo que está na lápide, só o tempo que a pessoa lembrou de viver, né? Todo o resto foi no automático. Foi no piloto automático, né? Então, que ela viveu com intenção de fazer aquilo que ela gostaria de viver, seria isso? No estado presente. No estado da presença, exatamente. E também é uma outra reflexão, né? Acaba sendo uma reflexão assim profunda mesmo para a gente fazer. Já fizeram também não é pesquisa, é um teste mesmo com algumas pessoas assim de faixa etárias entre 30 e 50 anos, né, aproximadamente, e que pediram para que essas pessoas tentassem se lembrar do que elas viveram de fato, né? E aí elas foram contando a vida delas, né? Acho que o máximo que a pessoa conseguiu ficar foram 6 horas falando da sua vida.
30, 40 anos, você contar 6 horas de tempo de vida, né? É muito pouco. Sim. Momentos, eu acredito que as pessoas pegam momentos mais marcantes, né? No nascimento de filho. Que às vezes nem é relacionado só a ela, que às vezes né? nem é relacionado só a ela. Sim, então assim, eu acho que esse ponto de partida, não fugindo do que a gente está falando em termos de produtividade, é você começar a ter esse ponto de partida, né? A se perguntar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou aproveitando a minha vida? Como eu estou, o que eu vim fazer aqui? É se buscar. É se buscar. Né? Se busque. Busque-se para que você realmente viva de fato aquilo que você veio para viver e não fique procrastinando, porque o procrastinador, ele não tem clareza, né? Então ele procrastina porque ele não sabe, na verdade, o que ele está perdendo, o que ele quer, o que ele, né? Então, e Isaac Santos, que é um expert em produtividade, ele diz que tem o produtivo, o procrastinador e o ocupado, né? O produtivo é aquele que tá aí agindo, fazendo, acontecendo e se buscando, né? Esse é o produtivo. O procrastinador é aquele que deixa pra depois. Que adia, deixa para depois, né? Nunca faz as coisas que tem que fazer, não prioriza, porque não tem clareza, né? Não tem foco. E o ocupado sabe tudo, vai atrás de tudo do conhecimento e faz, sabe? Mas nunca chega a lugar nenhum. Mas também não. Corrida de rato. Mas não põe em prática. Não põe em prática. Né? Então, assim, hoje quem enriquece, né? Quem faz alguma coisa, quem chega onde quer chegar, é quem faz acontecer. Com o pouco de conhecimento que tem. Entendeu? Nossa, eu lembrei agora de uma caixinha que eu respondi no Instagram, que a pessoa perguntou assim, como ser menos ansioso com o futuro? Eu acho que todo mundo tem esse tipo de ansiedade, porque muitas vezes porque a gente quer controlar, porque a gente tem medo, né, do que vai acontecer, medo da vida tá acabando e a gente não ter realizado tudo o que a gente gostaria. E eu lembro que eu respondi, faz muito sentido pra mim ainda isso, que é assim: provavelmente você só tá ansioso porque o que você precisa fazer no dia a dia você não tá fazendo. E aí aquilo vai te gerando mais frustração, mais ansiedade, porque você tá querendo abraçar um monte de coisa e você não tá conseguindo e você não vê o caminho sendo construído. Mas quando você determina compromissos com você mesmo e você cumpre, e você sabe que aquilo que você tá fazendo tá te levando para aquele objetivo que você quer no futuro, você se sente menos ansioso. E é você olhar para o tempo também com menos expectativa, sabe? Do tipo, eu vou fazer isso diariamente, mas eu vou pensar no longo prazo. É a tal do imediatismo, porque a gente quer resolver tudo agora. A gente vai na academia uma semana e a gente quer estar no shape em uma semana e acha ruim se não tá. É o tal do imediatismo, exatamente. E eu vejo que é isso, assim, como ser menos ansioso? Fazer o que precisa ser feito todos os dias. Eu posso dar um exemplo? Hoje mesmo me aconteceu algo importante de falar sobre isso, né? Que me gerou uma certa ansiedade, né? Que foi assim, eu planejei o meu dia para ficar na concentração, para vir aqui, enfim, né? Planejei tudo certinho. Estava lá no meu planejamento. De repente, a escola do meu filho liga para mim. Porque aconteceu um imprevisto e tal. Tive que ir lá buscá-lo na escola, né? E isso me tirou do foco. Mas se eu tenho a clareza, se eu tenho o objetivo de, poxa, eu preciso estar lá, né? Eu preciso voltar. Eu sei que eu preciso voltar naquele foco, no que eu estava fazendo, porque é importante para mim.
né? Então, eu acho que quando você dá importância também para aquilo que você Se se compromete, você consegue voltar rapidamente para o foco. Sim. Né? E você Ainda se que preparou. aconteça, ainda E que você se aconteçam preparou. imprevistos. Não deixou né? pra cima da hora. Se você estivesse dependendo dessas últimas horas pra se preparar, Você porque ficaria a agenda é mais ansiosa. cheia, porque tem um monte de coisa pra resolver, e você fala, não, quando forem 3 horas antes do podcast eu me preparo. E isso acontece muito, você deixar as coisas pra cima da hora, e imprevistos acontecem, e você realmente não ficar preparada para o seu compromisso, né? Sim. Então, planejamento, essa agenda bem feita, com constância, é importante para esse processo de produtividade. Sim, muito importante. E eu acho assim também, né? Aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, uma coisa que eu venho aprendendo também, eu gostaria de passar aqui. Respira, né? Vamos lá, o que é prioridade? A prioridade é esse imprevisto que aconteceu? Ok, vamos encarar e vamos, né? Foi o que eu fiz hoje. Larguei o que eu estava fazendo, fui atender meu filho, fui pegá-lo na escola, priorizei, enfim, algo, né? E assim, e aí vai dando tudo certo, vai fluindo. É entender o que você tem Sabe? controle e o que você não tem. O que você não tem, você não consegue mudar, né? Foca no teu, né? Então, no fim das assim, contas. a respiração é uma dica muito importante, viu? Eu não sei que se daria. vocês têm isso, mas eu tenho os meus rituais inegociáveis. Então, isso me faz estar mais presente com as coisas que eu preciso fazer no dia e com mais foco. Eu tô com um desafio que é diminuir o tempo de tela, porque muitas vezes o celular rouba a minha produtividade. Então eu tenho hoje esse desafio. Mas eu tenho esses rituais que eu sei que se eu não fizer vai prejudicar na minha produtividade. Vocês têm isso? Sim. Eu tô começando a entender que eu também tenho que largar de vez em quando um pouquinho. Porque veja bem, né? Isso acaba tirando a gente do foco, do propósito. E às vezes também eu não estou bem, digamos, né? Eu não tô legal. Eu preciso ficar bem para continuar fazendo, para continuar tendo foco, para continuar sendo produtivo, para continuar... Então, dá um respiro, né? Um respiro. E respirar não é pegar o celular, porque o celular... Engana. As telas, né? Que nem você falou, engana. É muito... Você fica... Aí você se distrai e não é isso, né? A questão realmente é se voltar para você, é parar uns 5 minutinhos... que seja, né? E se concentrar, né? Se conectar consigo mesmo. Inclusive, a Andréia, eu fiz um processo de coaching com a Andréia, que a Andréia é maravilhosa, eu quero muito que ela venha qualquer dia pra trazer um pouco do conhecimento dela. E ela me ajudou muito a me instalar novamente nessa coisa do objetivo, né? Então, ela me ajudou a desenhar tudo. E aquele movimento do papel, de você escrever de novo, enfim. Tá, eu quero chegar neste lugar, o que eu preciso fazer? E aí, isso atualiza na agenda, você coloca tudo que você precisa fazer de tarefas diárias tem que estar na agenda. Pra você entender os momentos que você precisa parar para aquilo. E no final do dia, você fazer uma análise e fazer os post-its. Lembra que a gente falou dos post-its? Então, assim, o que eu consegui, o que eu não consegui concluir hoje, o porquê eu não consegui concluir, o que ficou pendente, pra eu analisar também se eu não tô só enchendo a minha agenda de tarefas e eu não tô conseguindo concluir. Se ela realmente tá real, ela tá compatível com a minha realidade, com a minha rotina. Então, quando você começa a escrever e fazer uma análise do teu dia, você tem mais clareza Eu ia se você está ou falar não. isso também, viu? É a melhor ferramenta que existe. Eu ia Exatamente. complementar dizendo o seguinte, que você sabe o que ajuda também na produtividade? Por incrível que pareça, e que pode parecer clichê, porque eu já falei isso em alguns eventos que eu fiz, em algumas palestras que eu dei, mas a questão da gratidão. De você chegar no final do dia e agradecer, se sentir grato por algumas coisas e anotar, né? Pelo menos umas 3 coisas que te aconteceram ali e que foram maravilhosas e que você, né?
porque a gente tem muito mais a agradecer, né? Com certeza. Eu tenho do que- 3 perguntinhas que eu sempre faço. O que deu certo? O que foi bom? O que não deu certo, o que não foi bom e pode melhorar? E o que eu vou fazer no dia seguinte pra ajustar o que eu não consegui? Sim. E eu falo que você precisa ser o maior especialista de você mesmo. Porque Sim. ninguém muda o que não conhece. Eu total. não consigo construir um padrão novo, um comportamento novo, se eu nem sei como eu funciono agora. Então, se você não tirar esse tempo... E, gente, às vezes eu faço isso em 5 minutos. Não preciso escrever muito, Percebe o quanto é importante a gente se conhecer? mas é Exato. demais. E o silêncio, Percebe. a importância do silêncio. E isso poupa tempo e energia. Outra coisa que eu falo também, Exatamente, que hoje, por exemplo, na minha rotina, né? Eu tenho alguns comportamentos que são inegociáveis. Por quê? Eu sei que eles são hábitos âncoras ali. Então, o que acontece? Se eu não faço as minhas marmitas no final de semana, eu sei que durante a semana eu vou ter mais probabilidade de não conseguir controlar uma crise, por exemplo, de compulsão alimentar, ou de sair da rotina, ou Sim. de ficar ansiosa porque eu tenho que ser produtiva, mas no final do dia eu preciso fazer a comida porque meu marido vai chegar e eu quero arrumar as coisas pra ele também e arrumar a casa. E eu sei que a minha semana vai dar certo quando eu consigo planejar ela, por exemplo, as refeições no domingo. Mas eu só consegui ter clareza desses hábitos angulares Exato. parando, escrevendo, me conhecendo, entendendo os meus padrões, como que eu funciono. Porque o mesmo pra mim não é pra vocês. Então, e pra quem Sim, tá ouvindo, não é sim. que agora todo mundo tem que fazer marmita no final de semana. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo Ajuda, mas não é ajuda. todo mundo que consegue e que tem uma realidade que encaixa. Não é isso que eu tô dizendo, é a premissa universal por trás disso, que é você se conhecer a ponto de saber quais são os meus hábitos angulares. Exatamente. Olê, e é importante também você entender que tipos de padrões você tem repetido, às vezes até dos seus pais, entendeu? Dos pais, familiares, enfim, né? Pessoas ali da sua raiz, né? E que podem estar também te travando. Quando você entende isso, você começa a virar chavezinhas, né? Porque eu até outro dia estava comentando sobre isso. Conforme a gente vai tomando consciência, né, do que nos trava, a gente vira a chave. Sim. Exato. Tomou consciência, virou. Nossa, Tomou total, consciência, virou. Total. Vocês entendem? Tem gente que vive a vida inconsciente, achando que é... eu sou assim mesmo, é assim que a se vida conforma, né? O Isso é conformismo, triste. né? Então, assim, exatamente. Se a pessoa se conforma, ela realmente não vai mudar nada, não vai transformar nada na vida dela. Mas se ela, poxa, se busca e quer entender cada vez mais o que ela precisa destravar, ela tomando consciência do que trava, ela destrava. É o dar nome às coisas, né? Aos sentimentos. É o dar nome às coisas. E isso também tem a ver com produtividade, muito a ver, total. Né? Por isso que eu tô puxando tanto também para a linha do autoconhecimento, né? Porque se você não sabe como funciona a sua mente, você não tem a clareza suficiente sobre você mesma. Sim. Então, como que você quer ter clareza de um propósito, de algo que você, enfim, de um foco, né? Como você quer focar se nem você mesma você se conhece, nem a sua mente você conhece. Curioso. Eu lembro que quando eu fiz esse processo, a gente fez uma lista de valores, né? Primeiro a gente fez uma lista gigante, a gente foi limpando e deixando só 5. E excelência tava lá. Excelência era o segundo, se eu não me engano. E aí, só pelo fato de eu ter aquela lista de valores e que eu sei que a excelência é importante pra mim em tudo, eu comecei a enxugar um pouco mais as tarefas, porque se eu ficasse naquela coisa de
funções o tempo inteiro, eu não ia conseguir entregar com a excelência que eu precisava. Sim. Então, essa listinha de valores também é importante para você falar os seus nãos e com muita segurança que esses nãos vão te levar onde você quer chegar. Então, essa busca interna de quem você realmente é e do que você deseja para tua vida tem que ser o ponto de partida para tudo. Sim. E foi o ponto de partida do primeiro episódio, do segundo e desse, né, Lê? É a regrinha. Bom, sabendo disso, a gente vai pra prática, trazendo um pouco mais de ferramentas ali, né? Porque a gente já entendeu todo o conceito aqui, a gente já entendeu toda essa parte um pouco mais profunda da coisa e da importância, novamente, do autoconhecimento, da clareza, do parar, do se ouvir, né? E, Tati, o que você diria de forma prática, assim? Beleza, agora eu já entendi tudo isso, me instalei na realidade, sei o que eu quero. Como ter mais foco, menos ansiedade no dia a dia, assim? Você tem algumas dicas que você dá para as pessoas? Dicas não. Sugestões. Sugestões. Essas coisas que eu falei, que eu mesma já tenho feito, né? E que eu acho, assim, como resolve pra mim, então eu quero, eu acho que pode ser benéfico, eu tenho uma né? curiosidade, você tem uma agenda? Tenho. É de Uma papel agenda. ou... Eu não tenho agenda, eu tenho cadernos. Mas você anota ali. Você é do papel Eu também. sou do papel. Eu sou super do papel. Acho que todo mundo que passou pela mesa é do papel. A Tati também. É pré-requisito. Que bom, Eu me sinto gente. perdida, Que mas- maravilhoso isso. Maravilhoso saber disso, porque essa é uma regra extremamente importante, assim, para quem... Que nem, por exemplo, agora eu vou começar a controlar meu cartão. Meu cartão de crédito que tá, assim, um terror, né? Tô passando do limite dele e eu não tô, assim, não tô anotando. Então eu vou começar a fazer isso, sabe? Eu vou anotar tudo que eu passar, vou anotar. É meio chatinho? É meio chatinho, né? Não é muito bacana. Mas, assim, se tem uma coisa interessante, é isso. É você anotar tudo. Porque não confiar muito na cabeça, né? Não dá, gente. É muita coisa hoje, né? A gente tem muita sobrecarga. Então, faz as suas anotações, sabe? E aí é gostoso, no final do dia, você ver que, assim, você ticou várias. É prazeroso. Né? Sabe? Você tica várias e você fala, gente, olha, o dia foi... E aí você tem a noção do dia, do seu dia produtivo. Senão Do você que só é chega a produção. cansada no final do dia e você não consegue quantizar aquilo que você fez durante o dia e não consegue ver, E né? é E sentir prazer gostoso, naquilo. é prazeroso, é maravilhosa essa sensação. Não sei se vocês já sentem isso, mas quando eu faço isso no final do dia, que eu percebo que meu dia foi, né? Eu tiquei várias coisinhas lá. Gente, Dá um orgulho da gente, dá um não dá? orgulho, é um orgulho. Olha, mas eu Você comecei a chega a reparar passar que eu um nunca orgulho. conseguia ticar tudo. E aí eu percebi sempre ficava uma Aí coisa. você ajusta, né? Mas não tem problema Aí deixar eu um comecei ou dois a perceber pro dia que seguinte. eu falei assim, eu tô superestimando minha capacidade produtiva aqui, vou ter que dar uma ajustada, né? Mas outras coisas que eu comecei a analisar também é isso, as distrações, o celular. Ou, o celular às vezes, vou parar 2 minutos aqui pra fazer um story, daqui a pouco você tá envolvida, né, naquilo. E uma coisa que eu faço é separar por bloco. Então, eu separo o bloco do inegociável, que é o meu menu lá, meu ritual de identidade virtuosa, que pra mim, se não tiver, o meu dia não é o mesmo. Então, eu tenho o meu blocozinho lá, que é inegociável. Aí, eu tenho o bloco dos executáveis. E os dos executáveis é o que eu preciso ter foco de execução mesmo. Antes, gente, eu determinava uma lista gigantesca. Agora é 2 ou 3. Sim. 2 ou 3. E aí eu tenho outro bloco que é relacionado, assim, a coisas primordiais do dia pra casa, por exemplo. Casa ou algo pessoal. E comecei a determinar poucas coisas pra tentar estar mais presente nisso. Isso tem me ajudado. Isso e é bom. vocês?
Pode falar. Não, é isso. Ó. Eu tô começando, né, a fazer essas anotações mais anotadas possíveis agora, né, porque você começa a ter que, empresariando, né, empreendendo, a gente precisa começar a visualizar, né, a matemática da coisa, né? Peraí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu, né? Então isso é ultra importante quando você empreende, né? Então agora eu estou começando nesse ritmo, né? Então eu venho desbravando isso e é como eu falo, né? Depois eu vejo que no final do dia eu tenho essa sensação de orgulho, né? Poxa, eu fiz, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, deu certo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Ficou talvez uma ou duas coisas pro dia seguinte, mas ok, entendeu? Sim. Fiz Acontece. o que tinha que fazer, as prioridades foram feitas, né? Sim. Mas Diga, eu falo Zé. que a minha rotina é zero linear, não existe um dia igual ao outro, não dá. Mas o meu cenário ideal, assim, do dia é conseguir parar cedo, me desligar, me desconectar e ficar com meu marido pra gente descansar e realmente se conectar. Esse é o cenário ideal. Mas não dá pra fazer isso todo dia. Então, assim, tem semana que eu fico mais tempo fora do que em casa. Então, quando eu tenho que ficar fora em atendimento que duram 6 horas na rua, eu sei que eu preciso deixar esse gap antes e depois, porque tem o deslocamento. Aí tem a marmita que eu tenho que levar no carro, porque às vezes eu tenho que almoçar no carro. Aí tem uma reunião que eu preciso encaixar, então eu paro no estacionamento e faço. Então, assim, não existe uma rotina linear, mas eu tento, de alguma forma, por exemplo, a semana passada foi intensa, num nível, assim, que a minha alimentação foi toda prejudicada. Então, essa semana eu preciso voltar pro eixo. Aí eu tento voltar pro eixo porque eu preciso compensar um pouco Sim. como foi na rotina anterior. Então, eu acho que é muito isso. Eu tô numa fase intensa. E eu respeito que essa fase é importante pra mim. Então, eu sei que quando dá, eu consigo equilibrar. Mas esse equilíbrio não existe. Tipo, de ser tudo bonitinho ali. O horário, pra mim, hoje não existe. É porque é importante reforçar isso. Nós temos realidades diferentes. Totalmente. Então, mesmo para uma pessoa não serve para outra. O que a gente fala é das premissas universais aqui, né? Sim. Mas não tem como. Eu, por exemplo, vivo uma outra realidade que a sua. Totalmente. Eu expliquei, né? Se for um fator externo, então uma doença, alguma coisa que é incontrolável, imprevisto, como que você teve hoje. Como minimamente eu posso manter as coisas que são prioridade pra mim e o que eu preciso resolver é o delegar daquela situação ali que tá acontecendo comigo. É assim que eu ajo com o fator externo. Eu priorizo o que é primordial e o que minimamente eu consigo manter e resolvo e delego o que tá acontecendo de forma externa, né? Se é algo interno, ou seja, algo que diminuiu minha vontade, minha motivação, fez com que eu desanimasse ou por algum motivo eu tô perdendo aquele brilho, né, de fazer as coisas, é o momento de você voltar pra entender, né? Por quê? Por que a minha vontade enfraqueceu, né? Em que lugar Sim. que eu parei? Onde foi? O quê? Aí volta pra mesa redonda, você com você mesmo o tempo inteiro, né? É porque talvez se a gente desiste, por exemplo, né, de alguma coisa no meio do caminho, é porque aquilo também não era tão forte pra gente, né? Ou talvez eu tenha que rever realmente, me buscar um pouquinho mais, né? E rever O que faz sentido. o que faz sentido. O que faz sentido. Eu acho que voltar pro porquê mesmo, né? A gente até bateu um papo aquele dia. Desanimou, tem que entender o porquê desanimou e você se conectar com o seu objetivo. É que pra mim é muito prático isso, sabe? Então, às vezes você só precisa de um descanso. Isso também é real. Às vezes você tá Sim. cansada, né? Precisa dormir. E É. aí dá esse momento pra você, descansa e depois volta, mas não deixa isso prolongar. É Sim, respeitar o sim. corpo e por experiência própria, né? Eu passei por essas 2 semanas, respeitei meu corpo, mas eu entendi, foi um fator externo, então eu tinha que cuidar da minha saúde, mantive o que eu conseguia manter e depois eu falei assim, tá, como que eu volto agora? Não adianta eu querer voltar fazendo o que eu tava fazendo
2 semanas antes de ter parado. Eu não vou conseguir. Sim. Eu costumo dizer, e eu falei isso num vídeo recentemente, que você precisa analisar se essa recaída ou esse imprevisto, ele foi motivado por um fator interno ou um fator externo. Se foi um fator externo, não tem, se não é algo que está ao seu controle, né, ali na sua competência para resolver uma doença, enfim. O que minimamente eu posso fazer para manter minha rotina, para me manter energizada, alimentar minha energia, para me manter firme. E o que não tá no meu controle, eu delego ou eu resolvo de uma outra forma. Se é um fator interno, eu busco entender por que essa motivação caiu, por que eu deixei esse imprevisto acontecer, enfim, alguma coisa que partiu de mim. Uma falta de motivação, aí a gente volta naquilo de se autoconhecer e tudo mais. Então, assim, eu voltei pra academia, né, acordei cedo. O fato de eu ter ido, ter voltado, ter sentido os benefícios de ter ido, já trouxe um reforço positivo, que me fez entender o quê? Esse benefício do pós, de ter feito algo que eu prometi pra mim, é muito mais prazeroso do que me manter lá naquele padrão que eu não quero ficar. E isso me ajuda a voltar mais rápido, mas sem buscar a perfeição. E voltando aos poucos, né? Aos poucos. Respeitando o teu corpo, enfim, isso é importante. Muito. Ai, Tati, chegou aquele momento do bate-bola. Tá preparada? 6 Tô. perguntinhas, viu? Tô Eu preparadíssima. sempre quis fazer um bate-bola. A gente tem que fazer... Quer responder? Não. Não dá ideia? Tati, 6 perguntas, responda em uma palavra. Uma palavra que define produtividade pra você. Estado de presença. Lindo. Um hábito que te mantém centrada. Respiração consciente. Renascimento. Vocês têm que conhecer. Por favor, exatamente. Um erro que te ensinou sobre tempo. Dar atenção a todos, menos a mim mesma. Né? Porque você dispersa, você acaba dando atenção ao entorno e não se olha, né? Não se observa. Não... Boa. Gostei. Uma prática que acalma sua mente. O reiki. Legal. Uma frase que te ancora nos dias difíceis. Frase. Sou o suficiente. Tenho clareza de mim mesma. E por isso tudo flui. Eu acho que... Naturalmente. Tudo flui naturalmente. Como ela é leve, gente. Olha que leveza. O que diria pra quem nunca conseguiu se organizar e ser produtiva? O que eu diria? Busque-se. O autoconhecimento é a chave mestra para transformação de vida, para vencer. Perfeito. Pra vencer. Olha, se a gente tivesse que fazer uma finalização, um resumo dessa série que eu amei, essa experiência de fazer em série, criar um contexto, assim, para esse conteúdo, primeiro, que o autoconhecimento ele é o ponto de partida. Então, para você conseguir fazer essa identificação de carreira, saber onde investir sua energia, e depois para você se posicionar, você tem que ter clareza para a construção de uma marca, clareza do que você é e de onde você quer chegar. E no fim, para você ter produtividade, você também precisa desse mergulho interno, né, Tati? Então exatamente. Falamos, No a fim... série inteira falou sobre diversas coisas, mas no final você se depara com o autoconhecimento. Sempre. É que no fim, cada um precisa se conhecer para identificar as ferramentas certas para aquela pessoa, né? Para cada tipo de personalidade. Não tem uma receitinha de bolo, uma ciência exata. Não tem, porque justamente cada um eu sou diferente de vocês, funciona que é de um diferente jeito dela, né? Então, exatamente. E quando bater esse desânimo, que é normal e acontece com todo mundo, é você revisitar as suas tarefas, entender com clareza se aquilo realmente está funcionando ou não. E se não estiver funcionando, não tem problema nenhum você voltar e fazer um novo planejamento, fazer uma mudança de rota, mas sempre com foco no teu objetivo. Eu acho que no fim das contas, se fosse pra gente, né, compilar tudo, né, de forma prática, Lê, é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só resumiria esse último como estar presente. Se você não tá conseguindo estar presente, alguma coisa precisa ser ajustada.
E a prática do autoconhecimento vai te dar essa resposta. Exatamente, eu amei. Ai, foi muito incrível. E profundo, né? Muito bom. Como sempre, Como Tati. sempre. A gente tenta ser mais práticas, né, Lê? A gente tenta, mas... Aí não a adianta. Jéssica tenta colocar a gente no eixo aqui. Voltem, mas no fim o papo sempre é profundo. Sempre é profundo. Porque os assuntos que a gente traz são profundos. Exatamente. Eles vêm de uma profundidade, eles até podem ter um aspecto assim, não muito, né, que nem produtividade. O pessoal pensa que é matemática, né, pura. É matemática, mas ao mesmo tempo traz a profundidade junto. Não tem como você separar. E se você não assistiu os outros 2 primeiros episódios, você precisa assistir para construir todo esse processo, né? Para levar sua marca pessoal, seu crescimento de carreira para o sucesso que você busca. Exatamente. E pra finalizar, Tati, um presente da nossa patrocinadora, que a Tati já tá garimpando aqui, né? Já. Terceiro presentinho, Nossa, é um voucher Tá pra você acumulando, usar. Tá acumulando não, porque ela já usa assim, de cara, né, Tati? Acessórios brinquinhos, maravilhosos. Acessórios. Hoje eu só tô com brinco mesmo. Maravilhosa. Você viu como Porque- ela ficou bem com prateado? Tati, aquele vestido! Eu peguei. O vestido! Bati o olho e falei, Tati. A Tati é Não, danada, mas gente. assim, né? Eu dei umas mexidinhas nele, porque ficou um pouco comprido e tal. Mas ficou maravilhoso. A estampa linda. Gente, se você quer uma consultoria na compra, manda uma mensagem pra Tati. Só você falar assim, eu gosto disso, dessa cor, eu tenho esse estilo, eu trabalho com isso, que ela vai te mandar exatamente com muita assertividade, né? Porque ela Muito. nunca erra. Então faça isso. Chame a Tati no WhatsApp que vocês vão... Fiquei curiosa, vou chamá-la. Vocês vão amar o atendimento, é incrível. Tati, deixa a sua rede, fala um pouco da casa também para as pessoas seguirem, porque vocês precisam ir conhecer a casa. A Solares. Casa Solares tá lá, tô arrumando agora, eu fiz uns luminosos lá. Então a gente vem aí construindo um ambiente cada vez mais acolhedor, cada vez mais produtivo no sentido de vivências, de cursos, né? Então, terapias também. Então a gente tem trazido muita coisa legal, muita coisa bacana para lá. Né? Então vale a pena. A Letícia não conhece a Eu Casa não Solares. conheço, Absurdo. gente. Você tem que me levar lá, Jéssica. Mas agora ela já fez um convite, você não pode de Vou novo. viajar. Vai viajar. Mas ela Poxa vai, vida. vale a pena conhecer. A casa é maravilhosa. A gente se sente acolhida lá. Sim, É incrível. Sim. Vai ter algum evento por agora pra eu conseguir? Neste final de ano, não. A gente vai fazer ano que vem, né? Isso. Já é o nosso nós tivemos que adiar, né? Pro ano que vem, por conta de compromissos agora, final de ano, muita Tudo coisa, acontecendo. tudo acontecendo, mas vamos dar sequência, aí vai ser incrível, vai ser lindo. vai ser maravilhoso. Então acompanha, esse aí você tem que ir, hein? Com certeza. Por Estarei lá. favor. E o arroba, qual é o arroba? @casa.solares e Solares_inspirations. Ai, ela é tão chique, gente. É tão profunda, Arrasou, né? arrasou. Ai, gente, eu amo ser profunda. Eu também. É, eu também sei. amo. É de vocês. E vocês me encontram no arroba Jéssica Rodrigues Estrategista. Lá eu falo sobre imagem, comportamento, tudo que te torna mais elegante, sofisticada e com magnetismo. E você, Lê? Eu vou tentar falar, gente, porque me deu uma crise de tosse aqui nesse episódio. Vários cortes. A verdade nua e crua, né? Então vamos lá. Vocês me encontram no @Lenobre L no Instagram, Lenobre Lima no TikTok e Letícia Nobre no YouTube. Eu falo sobre maturidade emocional e comportamento humano. Beijo, obrigada! Obrigada, gente. Se inscreva no nosso canal, envia pra quem você acha que tá na trincheira com você e bora! Arrasou.